Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Amém. Queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Filipenses, no capítulo 1. Eu já me alegrava muito quando a irmã Gracione falou aqui acerca das contribuições missionárias, quando o pastor Hilder orava por missões. Essa é uma igreja genuinamente missionária, irmãos, igreja de Filipenses. A nossa meditação basicamente é acerca disso nessa noite. E Filipenses no capítulo 1, eu queria que você lesse comigo do versículo 1 até o versículo 11. Amém? Os irmãos encontraram? Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Amado Deus, rendemos graças mais uma vez ao Senhor e te pedimos, meu Deus, nessa noite, que a tua palavra que será exposta, que ela tome os nossos corações, meu. É através do teu Santo Espírito que passamos a compreender. Certamente tudo que for falado aqui pode ter dezenas de compreensões diferentes, pois às vezes entendemos e compreendemos diferente. Só o Senhor para nos dar o entendimento e a compreensão daquilo que tu queres falar conosco, da direção que devemos tomar, pois sabemos que a tua palavra é o só, tu és Pai de nós todos, e certamente tua palavra nos orienta como filhos que devemos te obedecer, te seguir, te servir, e que o Senhor nos traga essa compreensão nesta noite, meu Deus, da tua obra, do teu desejo, da tua vontade, da mudança que nós precisamos ter, ou daquilo que nós precisamos continuar fazendo e te servindo. Que o Senhor nos conceda, meu Deus, a graça de compreender as tuas maravilhas, a tua palavra. Assim nós desejamos, meu Deus, ouvir a tua voz para te honrar e te glorificar em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, essa carta aos Filipenses, como falei, é uma carta a uma igreja basicamente missionária, e ela é conhecida como uma das cartas de prisão, onde Paulo talvez tenha escrito ela da prisão de Roma. E também ela é conhecida como a carta da alegria.
É uma carta que usa muita expressão de alegria, como alegrai-vos, regozijai-vos, me alegro, né? Feliz, e outros termos que traz exatamente essa felicidade que Paulo estava sentindo enquanto escrevia essa carta. E eu quero começar a meditar nessa noite com os irmãos exatamente acerca disso. Paulo teria tanto motivo assim para estar feliz, irmãos? Será que Paulo, quando escrevia essa carta diretamente de uma prisão, ele tinha no seu coração, né, tantos motivos para expressar tanto amor por uma igreja, tanta felicidade, tanta alegria em escrever essa carta? Porque talvez nas nossas expectativas de felicidade estejam muitos sonhos, mas não só os sonhos. Talvez esteja sim a condição que muitas vezes nós estamos passando, ou alguns momentos da nossa vida, e esses momentos, eles parecem entrar em conflito se nós compararmos a nossa vida com a vida de Paulo. Veja bem, essa pergunta acerca de se Paulo tinha motivo para expressar tanta felicidade. Paulo, quando jovem, né, o que a nossa compreensão era que Paulo era o filho de um homem que tinha muitas condições. Paulo vivia aos pés de Gamaliel. A Bíblia faz questão de ressaltar, de trazer essa compreensão, que era um dos maiores mestres que tinha em Israel. Então certamente seu pai tinha uma condição muito boa para poder lhe trazer uma educação tão grande, num tempo que muitas pessoas nem sequer sabiam ler, e Paulo falava muitas línguas. Paulo é um homem que se preparou, né, com a cúpula mais alta dos fariseus, um homem que, ao chegar aos 30 anos, que podia exercer aquilo que ele estudou, e o seu desejo de ser fariseu zeloso, Paulo saía com cartas, né, daqueles fariseus para prender os cristãos, e tinha outros homens subjugados à sua ordem. Então Paulo, sim, parecia que era um homem de uma boa condição, que era uma pessoa que tinha muitos motivos para se considerar um homem feliz. Mas eu não sei se Paulo era feliz, porque talvez aquilo que nós esperamos muitas vezes e que achamos que vai nos dar felicidade, não é o que nos traz a felicidade. Quando Paulo se converte, ao analisar, a gente poderia dizer que Paulo não seria mais um homem feliz, e aqui a gente vê a carta de um pastor totalmente feliz. Por que eu digo que após a conversão de Paulo a gente poderia dizer que não era um homem feliz? Porque depois da conversão de Paulo, irmãos, a igreja ficou desconfiada da conversão daquele homem. E nós, geralmente, quando alguém desconfia da gente, quando alguém nos escanteia, isso traz uma certa tristeza. E Paulo, ele praticamente foi escanteado, foi enviado de volta para a sua cidade. Paulo passou ali um tempo esquecido, até que Barnabé, eu acho que muitos anos, não lembro quantos anos, 10, 12, 15, 13 anos depois, foi lá buscá-lo. Enquanto isso, Deus trabalhava em seu coração. Aquele homem, quando se tornou ali participante das missões com Barnabé, a gente vê na história de tudo aquele homem passava. Em um momento ele era espancado, em outro momento ele ia preso, em outro momento ele passava por chicoteadas, outro momento Paulo estava sendo expulso de uma cidade, outro momento Paulo estava em naufrágios, em risco de vida. E quando você passa para analisar, uma pessoa que ela vai sofrendo demais num canto e no outro, escorraçado, isso pesa demais aos nossos corações. Uma delas, Paulo foi apedrejado, que as pessoas entenderam que ele estava morto e jogou num lugar, e depois Paulo foi lá e se levantou. Eu fico imaginando Paulo se levantando dali, talvez como o irmão Dinaldo, muito machucado, mas não com uma assistência de um hospital,
Eu imagino Paulo, quantos dias de dores, com suas costas cortadas pelos chicotes. Fico imaginando Paulo faltando alguns dentes, sua cabeça cortada, sem ter os recursos que nós temos de remédios e comprimidos e da medicina. Quantos dias para esse homem se recuperar? Eu fico imaginando esse homem nas cadeias, enquanto tinha saudade da sua família, enquanto tinha saudade dos seus entes, dos seus parentes, dos seus irmãos em Cristo. A solidão de uma cadeia, ela é muito difícil. Embora enquanto Paulo estava em Roma, sendo sustentado, é bem verdade, por essa igreja, Paulo passou 2 anos ali, podendo ficar em uma casa. Era preso, tinha um guarda que o acompanhava sempre, ou guardas, né? E enquanto Paulo estava preso, eu acredito que da sua prisão ali foi o melhor momento. Mas toda prisão, ela priva a gente de muitas coisas. Então você fica a perguntar, esse pastor que passou por tudo isso, esse pastor que era questionado por algumas igrejas, como a igreja de Corinto, que questionava o seu apostolado, esse pastor que sempre preocupado com outras igrejas, enviava carta combatendo heresias, esse pastor que procurava sempre um missionário. A gente sabe o quanto é difícil. Essa igreja por várias vezes tentou levantar uma pessoa para tomar conta de uma igreja, uma pessoa para enviar ao sertão. A gente sabe a dificuldade de levantar um pastor, e Paulo sempre estava em busca de alguém para mandar para as várias igrejas, para combater as heresias, levar uma carta, ensinar aqueles irmãos. Então você imagina a preocupação desse homem, né? De ter uma igreja que não contribuía com o seu ministério, onde ele pastoreou várias vezes, que era a igreja de Coríntios, e que ficava refutando, né, o apostolado de Paulo. E Paulo, ele vai e é sustentado por uma igreja pequena, por uma igreja, né, que não era tão rica, eu posso dizer assim, talvez até bem pobre. Paulo, que na própria carta de Filipenses, ele dizia que sabia passar fome, como sabia ter abundância, como sabia estar triste, como também sabia estar feliz. E ele diz, porque todas as coisas posso naquele que me fortalece. Então Paulo expressa uns sentimentos para a gente, de alguém que o tempo todo estava sob uma pressão muito grande. E por isso me vem a pergunta: será que Paulo, irmãos, teria uma motivação real para expressar tanta felicidade? Talvez seja porque Paulo tinha no coração, irmãos, algo que talvez nós ainda não temos. Quando eu digo nós, eu me refiro muito mais à minha pessoa, porque eu não sei o coração dos irmãos, eu não sei o que cada um de nós podemos suportar por amor ao Evangelho. E é quando nós estamos na prova que queremos verdadeiramente glorificar a Deus, honrar o nome de Deus, servir com todo o coração, independente das tempestades que se levantam. Essa é a prova que nós somos cristãos verdadeiros, que somos pessoas compradas pelo sangue de Cristo. Então Paulo, ele vai nos mostrar qual o sentimento que tinha no coração dele, como Paulo compreendia aquilo que ele era. Porque hoje nós estamos muito acostumados, né, com aquelas frases que as pessoas sempre tentam levantar os homens: você é filho do rei, né, você é a coroa da rainha, você é a coroa de Deus, você é um escolhido de Deus, né, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, você é a mina dos olhos de Deus. Então nós estamos diante de uma igreja, de modo geral, que estão apenas acostumados a receber elogios. E na primeira prova corre, no primeiro embate que tem por qualquer coisa, desaparece da igreja. No primeiro momento de desafio do Evangelho, afrouxa e cede. Então, irmãos, a verdadeira prova de Deus, ela não é dada por simplesmente virmos na igreja 1 ou 2 vezes. A prova de que nós somos servos de Deus, ela vem pela insistência e persistências, mediante as provas, quando nós saímos daqui. Se somos felizes com o Senhor, independente das circunstâncias ou independente daquilo que passamos.
Paulo, na sua saudação, ele vai deixar um pouquinho claro para a gente o que Paulo era. Então Paulo diz assim, irmãos, na sua saudação, ele diz: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus. Primeira coisa que Paulo se identifica aqui é como servo. Isso é uma palavra que ela já não é mais tão comum em nosso meio, porque não existe mais uma compreensão acerca de servo. Nós sabemos o que é servo, mas não na prática. Quando Paulo disse que é servo, o contexto de servo era alguém que servia a algum rei, alguém que servia a algum castelo, alguém que servia em algum palácio, alguém que servia a algum homem muito rico, ou que servisse mesmo a um pobre. O servo era aquele que a sua vida ali estava totalmente entregue para aquele seu senhor. Ele era o primeiro a acordar para o seu serviço e era o último a ir dormir. Não importava as coisas da sua vida, da sua família, né, ou qualquer outro do seu interesse, ou de tudo aquilo que ele gostava. Em primeiro lugar estava o serviço ao seu senhor. Estava o seu trabalho em função, né, de que o seu senhor pudesse usufruir dos seus serviços. Então Paulo, quando nos diz que é servo, naturalmente Paulo estava dizendo: eu abri mão realmente da minha vida para servir a Deus. Eu estou pronto para servir a Deus aonde eu for, aonde Ele precisar de mim, aonde eu puder chegar, o que eu puder fazer. Eu digo isso, que isso já não existe mais uma compreensão talvez das nossas vidas, irmãos, porque nós vivemos muito em função dos nossos desejos. Talvez a igreja seja segundo ou terceiro lugar nas nossas vidas, ou até mais. Muitas pessoas, elas não compreendem mais do que ele pode servir a igreja, de que ele se tornou igreja, de que a igreja, todo o serviço da igreja faz parte daquele que é a igreja. Talvez a igreja seja o lugar de ir no dia que ele tenha tempo, porque se tiver qualquer coisa que puder marcar no dia de culto, o culto está desmarcado para ele. O culto às vezes já não é mais a sua prioridade, né? É o dia que ele pode ir. Então, quando nós entendemos acerca do que é servo, a gente se perde nesse contexto de Paulo, e por isso a gente vê que talvez Paulo fosse um homem muito feliz. No decorrer da carta nós vamos ver isso, porque o seu serviço ao Senhor lhe trazia toda essa felicidade. Então, nesse contexto de servo, Paulo também, apesar de ser apóstolo, e apesar de todo o serviço que ele fazia a Deus, ele não se colocava, ele não compreendia como se fosse um homem que tivesse um serviço melhor do que os outros irmãos, ou que estivesse acima dos outros irmãos. Não, a gente vê Paulo falando com muita seriedade, a gente vê Paulo falando com muita veemência, a gente vê Paulo falando de uma maneira assim muito expressiva, porque Paulo estava defendendo a verdade, e ele entendia a seriedade disso. Mas Paulo era um homem que compreendia que era igual aos demais homens, e ele, quando escreve essa carta a outra igreja, ele saúda os irmãos, né, colocando os irmãos até como se fosse acima dele. É por isso que ele diz: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então ele estava dizendo, um servo, Paulo, que está escrevendo aos pastores dessa igreja, ou aos pastores que estão pastoreando essas ovelhas, ou aos dirigentes da igreja, ou aqueles que estão à frente da igreja. E quem está escrevendo aqui é um servo do Senhor Jesus Cristo, em que eu posso lhe servir, ou em que eu posso... Entende, irmãos, que Paulo, ele não se via como alguém mais importante do que os demais, porque a igreja é isso, é a compreensão de entendermos como somos ovelhas e como devemos ser servos, e como não somos melhores por isso ou por aquilo, nem maior nem menor, porque todos nós somos salvos pela mesma graça, pela mesma misericórdia, pela mesma bondade, e o serviço e a obrigação é de todos nós. Não são só dos pastores, não são só daqueles que estão à frente de um departamento, ou qualquer outra pessoa, que a gente possa entender que ele tem uma certa responsabilidade. A responsabilidade é sempre da igreja.
E Paulo, após ele fazer essa saudação, ele saúda, irmãos, essa igreja com a graça e paz a vós outros. Irmãos, eu acho maravilhoso essa saudação sempre, porque sempre quando nós saudamos uma pessoa, graça e paz, é como se a gente estivesse sendo lembrado pela outra pessoa de todos os dias da graça de Deus. Porque a palavra fala a respeito da graça, que é um favor imerecido. E a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, ou seja, se ela não se renovasse todos os dias, nós poderíamos ser condenados, consumidos pela glória de Deus, pela justiça de Deus. Então a graça, ela nos faz lembrar que todos os dias Deus está tendo misericórdia de nós. Então essa saudação, ela nos faz lembrar como somos dependentes de Deus. Todos os dias, todos os dias, todos os dias o Senhor está nos perdoando. E ele diz: e paz a vós outros da parte de Deus. Será que Paulo, irmãos, estava falando dessa paz que nesse momento encontramos aqui, em poder falar do Evangelho livremente? Será que Paulo estava falando da paz quando nós estamos em casa, cercados por nossos muros e ali tranquilos? Será que Paulo estava falando da paz quando alguém tem ali sua condição financeira muito boa e está despreocupado com algumas coisas? Certamente não, porque talvez essa paz que nós usufruímos, Paulo nem sequer pensava em ficar um momento sem ter algum problema. Uma pessoa que era sempre escorraçado de um canto para outro, enviava cartas para as igrejas, preocupado com o que estava sendo ministrado num lugar e no outro, como ele mesmo também dizia, que era perseguido por alguns irmãos. A qualquer momento ele podia ser morto por esses irmãos judeus. Então o que Paulo estava falando era da paz que ele tinha com Deus. Apesar de todos os problemas, apesar de todas as perseguições, apesar de todas as coisas, Paulo tinha paz com Deus. Ou seja, o resto pode estar se acabando tudo, mas o meu relacionamento com Deus, a minha vida com Deus, nisso eu tenho paz, eu estou tranquilo do que estou vivendo com o Senhor. E nós, infelizmente, irmãos, sabemos que nem todas as pessoas chegam na igreja com essa paz no coração, com essa paz de ter um relacionamento em dizer assim: eu não tenho minha consciência pesada em relação àquilo que eu vivo para Deus, aquilo que eu vivo para a glória de Deus, com o meu relacionamento com Deus. Nem todas as pessoas poderiam dizer graça e paz da parte de Deus, porque o seu coração muitas vezes não está tomado por essa paz. Ela está tomada por qualquer outro sentimento, por muitas coisas, mas às vezes não por essa paz, porque não tem um relacionamento verdadeiro com Deus. E você vê quando Paulo ele expressa isso para todas as igrejas, é porque nós como igreja, irmãos, se nós não temos paz com Deus, quem deveria ter era o mundo? Então Paulo está nos mostrando que a igreja, ela precisa ter uma vida, como dizem, no altar. Deve ter uma vida que se mantenha num bom relacionamento, num relacionamento aprovado com Deus, num relacionamento que não pese a consciência. Você sabe aquele relacionamento, vamos supor que um casal às vezes está dentro de casa e todos os dois estão ali de um canto e o outro no outro, porque estão brigados, porque não estão ali num relacionamento tão bom. Talvez quando estejam brigados, aquele relacionamento que mal se fala, Pastor aqui dizia domingo, você quer ver quando alguém não está tão próximo de Deus, quando essa pessoa não está com uma vida boa de oração, quando essa pessoa não tem uma vida de leitura da palavra de Deus. E é verdade, a tendência naturalmente de um casal quando estão brigados é se falar, é não se falar, ou se falar o mínimo possível, e aquele relacionamento pesa na cabeça e na consciência dos dois. O problema é quando nós estamos assim com Deus e isso não pesa no nosso coração, e quando isso não faz a diferença para a gente,
Quando a gente consegue dormir e se levantar sem sequer parar para pensar na nossa vida com Deus, consegue dormir e acordar sem orar, sem ter o nosso momento com o Senhor, sem ter o cuidado desse relacionamento com Deus. E o que Paulo nos mostra é que isso não pesava a consciência dele, ele não tinha problema com isso, porque ele mantinha o relacionamento dele com Deus. A saudação, irmãos, ela é necessária e muito importante. Eu vou contar um fato aos irmãos que aconteceu comigo. Um dia eu estava ali no Detran, e aquele é um ambiente que às vezes traz algumas revoltas. Assim que você chega ali, você já vai perdendo a tranquilidade. Tudo parece que acontece de modo para lhe deixar ali fora, para passar pela mão de muitas pessoas, que as coisas parecem que só funcionam com dinheiro, com corrupção, sabe? Você chega alguém agora e você está na fila 1 hora e essa pessoa passa na tua frente e já sai com um documento. É assim, é uma coisa que tira a paciência de qualquer pessoa. E eu estava ali e eu estava numa sala com um rapaz que trabalha no Detran, ele estava recebendo o documento, eu estava assinando, tinha outra pessoa que estava conversando conosco e eu estava extremamente revoltado com aquilo ali. E eu comecei a falar, né, algumas coisas ali acerca daquele atendimento, acerca do que era o Detran, e eu, com algumas palavras assim bem fortes, bem expressivas, bem chateado, né, e de repente entrou uma pessoa na sala, que era uma sala de atendimento, estava nós três ali, aí a pessoa entrou. Quando a pessoa entrou, que ela se virou ali, onde ela ia aguardar, deu de cara comigo. E eu naquele momento falando, bem chateado, e a pessoa sorriu e disse assim: a paz do Senhor, irmão Jânio. Eu disse: a paz, meu irmão. E na hora me veio, sabe aquele momento de vergonha, sabe aquele momento assim, aquele sentimento de que eu não estava ali fazendo algo para a glória de Deus, porque eu poderia usar aquele momento para dizer: meus queridos, nós precisamos trabalhar com honestidade, trabalhar certo, trabalhar direito. Deus não aprova esse tipo de coisa. Pense naquilo que Deus faz e começar a pregar para ele ou para outras pessoas. Eu não aproveitei o momento para expressar algo que glorificasse a Deus, e eu saí dali tão constrangido e pensando o quanto a saudação é importante. E muitas vezes a saudação, como ela lhe coloca no seu lugar, como ela faz pensar graça, ou seja, Deus está dando misericórdia hoje de novo, e é esse o seu comportamento, né? E paz, e aquela paz ali, quando ele bateu com aquela palavra, irmãos, como eu pensei na minha vida, e como eu me envergonhei, e como eu fui me calando, e como eu saí pensativo dali, porque me fez pensar realmente qual o nosso comportamento, qual deve ser as nossas atitudes, como devemos agir mediante ao mundo, como é importante sermos cristãos aonde a gente estiver, como é importante a gente pensar em sair, para a oportunidade que tiver, trazer um versículo ou pregar para alguém, porque só assim nós não seremos envergonhados. Quando a gente sai com qualquer um outro objetivo, é muito fácil da gente ser envergonhado. E Paulo, irmãos, após essa saudação, Paulo começa a falar do seu sentimento em relação a essa igreja. Vamos andar porque o tempo é rápido, e diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Que recordação era essa, irmãos? O que Paulo estava falando dessa recordação que ele tinha dessa igreja? Será que era a recordação de poder sentar, enquanto sentava junto com alguns irmãos, naquele momento que ele estava lá, no momento que ele passou nessa igreja e que ele estava cultuando? Será que era a recordação que Paulo tinha era apenas por ter cultuado algumas vezes, por ter sentado próximo desses irmãos e ter visto alguns irmãos algumas vezes? Certamente não, irmãos. Ninguém fica feliz ou recordando de alguém sem ter lembranças de um convívio.
Qualquer pessoa que você sentou do lado dela num ônibus, qualquer pessoa que você sentou do lado dela num posto, na fila de um banco, ela certamente, por mais que tenha acontecido ali alguma coisa, no máximo 2 dias você esquece de quem é ela. Então essa lembrança que Paulo estava falando não era por ter sentado algumas vezes ao lado de algumas pessoas na igreja. Paulo estava falando de uma lembrança verdadeira, irmãos, de um convívio, de um relacionamento, de momentos de orar junto, de momentos de relatar um problema um do outro, de contar coisas boas da vida um do outro, de se alegrar junto, de ter momentos juntos, porque quem não tem esse momento não tem lembrança. Certamente a gente pode se lembrar de 10 ou 15 anos de pessoas que passaram por aqui, que tiveram um bom relacionamento conosco, ou que tiveram relacionamento mesmo, mas outras pessoas que só sentou do nosso lado e foi embora, não vai ficar na nossa lembrança. Então nós como igreja precisamos sim de um relacionamento, de um convívio, de momentos juntos, de sermos igreja, de estarmos envolvidos com a igreja, com o trabalho da igreja, com tudo que se relaciona à igreja, porque isso é o que nos faz recordar um dos outros e crescermos juntos. Paulo confirma acerca desse relacionamento no versículo 5, vamos ler do 3 ao 5, irmãos. Ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então o que Paulo estava falando, que estava no seu coração, a recordação, era por uma igreja que orava com aquele pastor, por uma igreja que trabalhava com aquele pastor, por uma igreja que evangelizava com aquele pastor, por uma igreja que cooperava em todos os trabalhos de Paulo, enquanto outras igrejas muitas vezes não cooperavam. Essa igreja, irmãos, ela trabalhava junto com Paulo, e Paulo nos confirma isso no versículo 7, quando ele diz: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então era uma igreja que era envolvida com o ministério de Paulo. Aonde Paulo tivesse, essa igreja enviava aquilo que ela achava que Paulo precisava, ou aquilo que ela podia enviar. Era uma igreja que estava com ele, presente na obra e no trabalho. Ou seja, era a igreja. Não existe igreja dividida. Se nós fazemos parte de um corpo, significa que o corpo trabalha junto. Então Paulo estava dando graças por esses irmãos ser cooperadores. Irmãos, e não era cooperador, de uma pessoa que foi ali e um dia deu uma oferta para alguma coisa, porque muitas outras pessoas já cooperou, já vendi uma rifa, sei lá, algumas coisas que já me pediram, a pessoas que nem cristão eram. Então eu poderia dizer, essa pessoa é cooperador do Evangelho. O cooperador que Paulo está se referindo era fazer parte mesmo do trabalho, do corpo, envolvido na obra, com todo o coração. Então não era uma pessoa que fez parte uma vez, porque Paulo fala nesse versículo 5, desde o primeiro dia até agora. Era alguém que era consistente, era alguém que participava, que entendia que aquilo ali era a sua vida, faz parte da sua vida. Porque é isso que acontece, irmãos, quando nós nos tornamos igreja. É quando entendemos que a direção da minha vida agora veio o contrário. Quando eu faço parte da igreja, eu faço parte da obra da igreja, eu faço parte da glória de Deus, daquilo que glorifica a Deus, do trabalho de Deus tem em converter pessoas, em tratar de pessoas, em manifestar a glória de Deus. Isso se confirma naturalmente no versículo 6, quando Paulo fala desses homens que cooperavam do Evangelho desde o primeiro dia, e ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, quem começou a boa obra? O que a palavra está nos deixando claro aqui, ou o que nós entendemos, compreendemos,
é que o Espírito Santo começou a boa obra no coração daquelas pessoas. Então, se o Espírito Santo começou a boa obra em nossos corações, essa boa obra, ela tem que redundar em glória para aquele que começou. Porque quando ele diz começou a boa obra, era porque a minha vida não fazia parte dessa obra. É porque não existia em mim ser participante do reino ou participar daquilo que glorifica a Deus. Então, quando o Senhor começou a boa obra no meu coração, no seu coração, no coração da igreja, Ele nos trouxe para um trabalho. E esse trabalho é no corpo com Cristo. E esse trabalho, irmãos, o versículo deixa claro que é um trabalho crescente. Quando ele diz, o 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, algo que vem sendo trabalhado e que vem sendo crescente. Eu lembro quando o pessoal me evangelizava, e um irmão desses que me evangelizava, resolveu me presentear com um Novo Testamento, aquele pequenininho. E ele disse, começa a ler aí. Eu disse, começa a ler por onde? Eu nem sei como ler, tudo que eu leio eu não entendo, não compreendo nada. Ele disse, não, você pega ali do começo, vai lendo devagarzinho e começa a orar. E eu disse, e orar como? Que eu não sei nem orar, eu nunca orei. E aí ele disse, meu irmão, coloque diante de Deus as suas falhas, peça a Ele para compreender a palavra, coloque diante de Deus as suas necessidades de se render a Ele, de tomar um outro caminho, de teu coração se voltar para a palavra, peça a Ele clareza para compreender o Evangelho. E aquilo ali, irmãos, foi um começo que realmente eu não compreendia nada, mas eu comecei conforme ele me ensinou. E a compreensão é que meses depois eu já entendia melhor o que estava escrito. E quanto mais eu lia, eu devorava aquele Novo Testamento. Eu acho que eu li, naquele tempo que ele me deu, eu acho que eu li umas 8 vezes o Novo Testamento. Eu saía lendo assim, voltava para o começo, saía lendo com a fome do Evangelho que nada me parava. E aí, irmãos, eu compreendi, cada vez que eu lia, Deus me mostrava algo diferente, e eu fui compreendendo. E eu sei que às vezes o crescimento é assim, chega um tempo que você diminui um pouquinho ali a crescida, depois você dá uma andada boa, depois você vai crescendo, mas a gente percebe que o trabalhar de Deus na vida de um crente é fazer com que isso cresça. Como é que a gente vai passar, vamos supor, 10 anos na igreja, e uma pessoa vai dizer assim para você, irmão Jânio, ou para mim ou para você, irmão, por que eu tenho que servir a Cristo? Por que é que eu tenho que entregar minha vida a Cristo para ser salvo? Se a gente depende dele mesmo, por que é que eu tenho que entregar? Por que é que eu tenho que me arrepender dos meus pecados? Por que Cristo teve que morrer na cruz? Então a gente percebe, irmãos, que são coisas que nós vamos compreendendo e que isso vai nos tornando participante da obra e vai fazendo com que a gente cresça. Eu lembro que uma igreja que eu ia, tinha uma irmã que não sabia ler. E depois eu descobri, acho que uns 5 ou 6 meses depois, que essa irmã não sabia ler. Mas eu não sabia o que ela sabia ler, porque ela chegava no púlpito, cantava, deixava o versículo e pregava naquele versículo, assim, uns 10 minutos, e entregava o microfone para o dirigente. E depois disse, aquela irmã, tal, ela não sabe ler. Eu disse, como assim a irmã não sabe ler? Ela fala de todos os versículos. Eu disse, meu irmão, aquela irmã, ela decora os versículos, e ela medita nesses versículos que ela decora, e ela prega na igreja tudo aquilo que ela decora. Ela não consegue fazer uma pregação porque ela não consegue ler, mas aquilo que ela decora, ela medita e faz ali uma ministração de 10 minutos. Irmãos, aquilo me impressionou de um jeito assim, sabe, que eu fiquei assim, boca aberta, com uma pessoa que não sabia ler, que fazia tanto para o Evangelho, fazia tanta diferença naquela igreja. Então a gente percebe que a obra, ela é crescente, que ela nos torna mais conhecedores da glória de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus para as nossas vidas. Ela nos faz a gente conhecer melhor Cristo, porque fomos salvos, porque precisamos nos arrepender, porque as pessoas precisam ouvir o Evangelho, porque elas precisam compreender acerca de que elas precisam se arrepender. Então nós precisamos compreender por que fizemos isso e saber explicar por que alguém precisa disso.
Então Paulo, quando falava dessa cooperação desde o primeiro dia, a gente sabia que era uma igreja envolvida. E ele diz, irmãos, nós lemos aqui já no versículo 7 que essa igreja ela cooperava em tudo. E no versículo 8 e 9 ela diz assim: pois a minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Qual era a oração de Paulo? Que o amor daqueles irmãos aumentasse mais e mais em pleno conhecimento. Então, irmãos, se nós não amamos o Evangelho, realmente não vai haver interesse em conhecer. O nosso amor, ele também não tem condições de aumentar por alguém que nós não nos relacionamos. O nosso amor não tem condições de aumentar por alguém que fica no esquecimento, que a gente vê uma vez perdida. É como se a gente se cruzasse com essa pessoa. O nosso amor, ele tende a aumentar com quem nós temos relacionamento, com quem nós convivemos. E é por isso que Paulo diz que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Conhecimento de quem? De Deus. Conhecimento de quem? Da vontade de Deus, da palavra de Deus. Era o desejo de Paulo, a oração dele era que essa igreja que cooperava, era essa igreja que estava ali crescendo, e o desejo dele se aumentasse muito mais ainda em amor, por esse conhecimento e percepção. Que percepção, irmãos? Se nós conhecemos a Deus, o natural é que a gente comece a ficar apercebido das coisas que se passam ao nosso redor, daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que não é, de uma ação do inimigo, uma atitude de uma pessoa ali que está nos levando numa amizade para uma coisa que não é de Deus, a compreensão acerca do Evangelho, daquele que glorifica ou não. E quando Paulo fala desse conhecimento, ele vai para o versículo 10, porque esse conhecimento, irmãos, ele vai fazer totalmente parte da nossa vida, naquilo que decidimos, naquilo que passamos a aprovar, naquilo que passamos a de fato, andar naquela decisão. É por isso que ele diz no versículo 10: para aprovardes as coisas excelentes, que o nosso amor aumente mais e mais em conhecimento e percepção, para aprovar as coisas excelentes. Existem muitos pais de família, irmãos, que passa a mão por cima da cabeça dos seus filhos, aprovando coisas, coisas assim terríveis. E a pessoa diz: não é porque é meu filho. Irmãos, quando a palavra fala de aprovarmos coisas excelentes, é que esse conhecimento vai fazer com que a gente olhe para os nossos filhos e dizer: ei, isso está reprovado, não faça isso, eu não aprovo esse tipo de coisa. Como eu já vi falar de alguns pais que, ao repreender seu filho, disse assim: olha, no dia que você estiver na sua casa, você faz do jeito que você quer, você sai a hora que você quer, você chega a hora que você quiser, mas dentro da minha casa você anda do jeito que eu quero, porque aqui é minha casa. A sua casa, um dia você vai fazer o que você quiser, agora aqui dentro da minha casa você tem que fazer como eu quero. E essa minha compreensão, irmãos, não é de ignorância, isso é uma compreensão de uma pessoa que realmente precisa dosar os seus filhos e aprovar aquilo que é correto e desaprovar aquilo, que é errado. Então, tem pais que às vezes passam por cima e dizem: não, eu tenho que amar meu filho. Irmãos, nós somos chamados ao Evangelho para aprovar aquilo que é correto, seja para corrigir a esposa, seja para ser corrigido pela esposa, seja para corrigir um familiar, seja dentro de um trabalho, alguém quiser lhe persuadir a qualquer coisa, você dizer: meu patrão, olha, eu sou um servo de Cristo, isso aqui está errado, eu não posso fazer, não conto com isso, não conto comigo para esse tipo de coisa, porque o Evangelho não me permite que eu tenha esse tipo de vida. Porque é o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de Cristo, vai fazer com que a gente aprove as coisas excelentes. Os nossos pastores já falaram aqui, outros pastores já falaram muito
A igreja apoia o aborto, irmãos? Não, a igreja apoia a vida. A igreja apoia a liberação das drogas? Não, irmãos. A igreja apoia e aprova a libertação do homem das drogas e do vício. A igreja aprova o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Não, irmãos. Então, como é que podemos aprovar alguém que está tentando levantar isso? Porque quando você dá o voto a alguém que aprova isso, você está dizendo: eu aprovo, eu assino embaixo aquilo que você quer fazer. Então a Bíblia manda que a gente conheça as Escrituras em amor a Deus. Por que em amor a Deus? Porque quando eu amar mais a Deus do que a mim mesmo, eu vou abrir mão daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto, daquilo que eu gostaria, para fazer a vontade de Deus. Porque eu abri mão do meu desejo, embora fosse minha vontade, não, mas a vontade de Deus é essa, a que a Bíblia diz é isso, e eu preciso seguir por aqui. Então isso é quando o amor da gente aumenta mais e mais em pleno conhecimento, e aí é que a gente entende que a gente começa a aprovar as coisas excelentes. É quando nós começamos a abrir mão dos nossos desejos, é quando a gente começa a abrir mão do conforto, para poder corrigir as pessoas, até porque isso vai arredondar, irmãos, em coisas maravilhosas. E uma coisa que essa palavra nos deixa claro é que esse amor maior e mais em conhecimento para aprovar as coisas excelentes, olha o versículo 10: e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. Ou seja, quando nós passamos a aprovar aquilo que é bíblico, aquilo que serve a Deus, aquilo que glorifica o nome de Deus, aquilo que está em linha com a palavra, nós nos tornamos inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. Ao contrário, ou do contrário, significa que quando nós aprovamos coisas que a Bíblia reprova, nós estamos simplesmente assinando algo para sermos reprovados por Deus, por aprovar coisas que Deus não aprova. Isso é muito sério, irmãos. As pessoas às vezes esquecem que um dia nós estaremos diante do Todo-Poderoso, para um julgamento, para aquele momento de apartar e dizer assim, minhas ovelhas para a minha direita e os bodes para a minha esquerda, apartai-vos de mim. Isso é muito pesado, essa palavra. Então, quando esse conhecimento de Deus faz a gente aprovar as coisas excelentes, isso vai arredondar em glória para Deus, conforme o versículo 11 ele diz: cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de conhecermos mais e mais ao Senhor, para que a gente faça aquilo que glorifica a Deus, para que no final, ou para aquilo que nós fazemos dia após dia, tudo venha glorificar ao Senhor, tudo venha render fruto de justiça para Deus. Esse é o objetivo da igreja, esse é o objetivo das nossas vidas. Se nós não damos fruto de justiça para Deus, se isso não sai da nossa vida, se isso não sai mediante aquilo que nós decidimos e fazemos no dia a dia, então, irmãos, nós precisamos nos preocupar verdadeiramente em entender que talvez a boa obra não foi feita no nosso coração pelo Senhor Jesus Cristo. Isso talvez signifique que ainda nós não somos do corpo de Cristo. Que Deus tenha misericórdia e que essa obra ela se revele no nosso dia a dia, no nosso caminhar, no nosso participar da igreja, no nosso trabalhar, no nosso desejo de fazer, em estar, em aprovar as coisas excelentes, em estar junto com a igreja, sendo corpo com a igreja, fazendo a obra da igreja e fazendo aquilo para que fomos chamados, para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos.